Você está se esgotando de uma maneira silenciosa e perigosa. Todas as manhãs, ao despertar, você inicia um processo de anular sua própria identidade. Veste um figurino pesado, ensaia falas que não são suas e ajusta uma máscara que sufoca o seu rosto. Ao sair de casa, você assume o papel de um personagem que, na sua cabeça, é o que o mundo exige ver. Você força sorrisos enquanto sente raiva. Diz palavras vazias apenas para evitar o desconforto do silêncio. Balança a cabeça concordando quando, no fundo, cada fibra do seu ser queria dizer um não absoluto. Você projeta uma imagem de alguém estável, seguro e que tem o controle total da vida. No entanto, no momento em que você tranca a porta do seu quarto à noite, o peso esmagador da realidade desaba sobre você. Você percebe que passou o dia em um palco e aquela sua parte que sente medo, a parte que você se esforça tanto para esconder, sabe que, a qualquer instante, o público pode descobrir que a peça é uma farsa. Você vive em um estado de pânico constante, um receio profundo de ser desmascarado como um impostor que vive em um castelo de areia. Sua autoconfiança é como uma camada finíssima de gelo, pronta para quebrar diante da primeira pergunta difícil ou de um olhar de desprezo. A maioria das pessoas comete o erro básico de achar que confiança tem a ver com barulho, com ser o centro das atenções ou dominar o espaço sendo escandaloso. Elas estão erradas. Isso não é confiança. É apenas a insegurança gritando por aprovação. A confiança de verdade, aquela descrita por Nicolau Maquiavel e praticada pelos grandes estoicos, é silenciosa. Ela não é um teatro. Na verdade, ela é a total falta de necessidade de atuar. É a capacidade de ser rejeitado, mal interpretado ou julgado sem que o seu mundo interno desmorone. Você está assistindo a este vídeo porque não aguenta mais essa encenação. Você cansou do abismo que separa quem você é de quem você finge ser. Você quer saber como acabar com essa distância e construir uma realidade tão sólida que a ideia de fingir até conseguir se torne ridícula. Eu vou te mostrar o caminho, mas não espere motivação barata ou elogios falsos. Vamos usar a lógica fria de Maquiavel, Alfred Adler e Robert Greene para analisar o seu ego. Vamos sacrificar o ator para que o seu verdadeiro eu possa finalmente respirar. Essa mudança não é para pessoas frágeis. Ela exige que você abandone a segurança de ser querido por todos. Mas do outro lado dessa escolha existe um nível de poder que você nunca experimentou. Vamos começar a transformação. Nicolau Maquiavel, o homem que decifrou os códigos do poder melhor do que qualquer outro ser humano na história, escreveu exaustivamente sobre a discrepância entre aparentar possuir uma virtude e realmente detê-la. Em sua obra-prima, O Príncipe, ele observou que um líder deve, por vezes, ser um mestre da dissimulação. Contudo, ele também registrou algo mais sombrio, que se conecta diretamente à sua angústia contemporânea. Os homens são tão ingênuos e tão focados em suas necessidades imediatas que aquele que engana sempre encontrará quem se deixa enganar. A sociedade moderna te programou para ser um mestre da decepção. Da escola aos algoritmos das redes sociais, passando pelas hierarquias corporativas, injetaram em sua mente a ideia de que a vulnerabilidade é um erro fatal. Ensinaram-te que, se você mostrar uma única fissura em sua armadura, os predadores surgirão das sombras. Então, você construiu uma carcaça. Aprendeu a simular competência onde há dúvida, a fingir entusiasmo onde há tédio, a encenar concordância onde há desprezo. No entanto, aqui reside o paradoxo maquiavélico. Quanto mais recursos você consome para manter a fachada, mais atrofiado se torna o ser que habita dentro dela. Visualize uma fortaleza medieval. Se o rei gasta todo o ouro do reino construindo muralhas altíssimas e pintando-as com cores que inspiram medo, mas deixa seus soldados passarem fome e suas armas enferrujarem, o que acontece no momento do cerco?
As paredes podem até parecer imponentes, mas a defesa desmoronará em questão de minutos. Este é você, hoje. Você está drenado porque seu cérebro está executando uma simulação computacional 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que eles estão pensando? Será que minha entonação foi correta? Pareço estranho? Minha postura comunica autoridade? Isso não é confiança. Isso se chama hipervigilância. É o comportamento típico de uma presa, não de um predador. Um lobo não gasta um segundo sequer se preocupando com a opinião das ovelhas sobre a estética de sua corrida. O leão não busca seu reflexo na água para ajustar a juba antes de iniciar a caçada. Ele simplesmente existe em sua plenitude. A confiança real começa com uma confissão brutal a si mesmo. Você não é confiante porque está vivendo uma mentira. Você mente sobre seus temores, esconde seus desejos mais profundos e camufla seus limites. E o mundo sente o cheiro da sua falsidade. Os seres humanos evoluíram para detectar incongruências. Quando suas palavras declaram força, mas suas microexpressões, seu tom de voz e sua energia exalam um pedido desesperado de aprovação, as pessoas perdem o respeito por você instantaneamente. Elas podem não verbalizar, mas sentem a vibração de alguém que está mendigando aceitação. Para interromper o ciclo da encenação, você precisa diagnosticar a causa da farsa. Você finge porque nutre a convicção secreta de que o seu eu autêntico é insuficiente, defeituoso ou inadequado. Você acredita piamente que se abandonasse o papel, seria sumariamente expulso do grupo. E quer saber a verdade? Talvez você fosse mesmo. Mas essa rejeição é o batismo de fogo pelo qual você precisa atravessar. Vamos analisar isso sob a ótica da psicologia de Alfred Adler, um contemporâneo de Freud que seguiu um caminho muito mais radical. Propôs uma teoria que demole tudo o que você pensa saber sobre segurança pessoal. Ele defendeu que todos os problemas humanos são, em última instância, problemas de relacionamentos interpessoais. E ele argumentou que a liberdade real e aterrorizante, consiste em estar plenamente em paz com a possibilidade de ser detestado pelos outros. A maioria das pessoas define confiança como fazer com que todos gostem de mim. Adler redefine confiança como não dar a mínima se eles não gostarem. Aquele que simula confiança é um escravo acorrentado ao público. Ele é uma marionete cujas cordas são manipuladas pelas opiniões do chefe, dos amigos, do parceiro ou dos pais. Se eles sorriem, ele sente que tem valor. Se eles franzem a testa, ele desintegra. Essa é uma existência deplorável. É a vida de um bobo da corte que dança em troca de migalhas de validação. Para se tornar real, você deve cortar esses fios com violência. Você deve encarar a possibilidade de ser mal interpretado, julgado ou até odiado e aceitar isso como o pedágio obrigatório para a sua independência. Imagine-se em uma reunião de trabalho. Você tem uma perspectiva que colide frontalmente com a do grupo. O seu eu fictício permanece em silêncio, acena positivamente e se corrói por dentro logo depois. O seu eu real fala não com hostilidade, mas com uma calma gélida. Eu discordo totalmente deste caminho. O recinto mergulha no silêncio. Os olhares se voltam para você. Alguns estão irritados, outros perplexos. Nesse vácuo de tensão, o farsante dentro de você entra em agonia. Ele quer pedir desculpas, quer explicar, quer recuar. Mas o soberano permanece sentado na tensão. Você não corre para preencher o silêncio com justificativas. Você não pede perdão por ocupar o espaço que ocupa. Você permite que o desconforto habite a sala. Essa capacidade de sustentar o desconforto da desaprovação é o núcleo duro do comportamento de alto status. Maquiavel chamaria isso de majestade. Majestade não tem a ver com ser amado. Tem a ver com ser distinto, sólido. É ter um centro de gravidade que reside dentro de você,
e não nas pupilas alheias. Quando você desiste de convencer as pessoas de que é inteligente, você subitamente parece mais sábio. Quando para de tentar provar que é forte, você se torna verdadeiramente temível. Por quê? Porque você sinaliza que não precisa do voto de ninguém. Em um mundo de mendigos emocionais, o homem que não pede nada é coroado rei. Agora precisamos temperar essa filosofia com o aço da ação. Adler nos fornece a estrutura mental, mas Maquiavel e Robert Greene nos entregam as armas. Maquiavel utilizava um conceito central chamado virtu. Isso não deve ser confundido com a ideia religiosa de virtude ou bondade moral. Para ele, virtu significava destreza, competência, energia vital e a vontade férrea de impor ordem ao caos. Está intrinsecamente ligado à virilidade no sentido de força de ação. A maioria das pessoas vive na simulação porque é passiva. Elas esperam por uma permissão invisível. Esperam o momento ideal, o diploma na parede, o título no cartão de visitas ou o convite formal. O indivíduo real age sem pedir licença. Robert Greene, em As 48 Leis do Poder, encapsula isso na Lei 28. Entre em ação com audácia. Se você está inseguro sobre um curso de ação, nem tente iniciá-lo. Suas dúvidas e hesitações contaminarão sua execução. Todos admiram o audaz. Ninguém honra o tímido. A hesitação é o vazamento por onde sua confiança escorre. Quando você hesita, está sinalizando para si mesmo e para o observador que não confia em seu próprio julgamento. Você está tateando em busca de uma rede de proteção. Ser real é agir com decisão, mesmo quando você está equivocado. Esta é uma distinção vital que poucos compreendem. A confiança verdadeira não é a certeza de que você estará certo. É a certeza de que você sobreviverá ao erro. O farsante vive em pavor de cometer um deslize, porque sua identidade inteira está baseada na perfeição da máscara. O jogador real sabe que erros são meramente dados, informações de campo. Se você se posiciona e erra, você corrige a rota e segue adiante. Você não se lamenta, não entra em espiral de agonia. Você trata suas ações como experimentos científicos. Pense em um cirurgião em uma emergência. Ele tem a garantia absoluta de que a técnica funcionará? Nem sempre. Mas ele não pode operar com mãos trêmulas. Ele precisa se comprometer com o corte. Sua virtude reside no compromisso com o ato, não na garantia do resultado final. Você deve começar a praticar uma competência agressiva. Pare de cercar suas frases com defensivas. Elimine o "eu acho que talvez", o "se não for incomodar" ou o "faz sentido". Diga o que você quer dizer e coloque um ponto final. Se você quer ir a um restaurante específico, não pergunte onde você quer ir. Diga: vamos comer naquele lugar. Se não gostou de uma obra, não tente ser educado. Diga: eu achei medíocre. Se você tem um interesse peculiar, assuma-o com orgulho. Cada vez que você se censura para se ajustar ao ambiente, está ingerindo uma gota de veneno. Está dizendo ao seu subconsciente: quem eu sou não é aceitável. Repita isso por uma década e você se tornará um fantasma oco, moldado inteiramente pelas expectativas de uma sociedade que, na verdade, nem se importa com a sua existência. Para recuperar sua virtude, você precisa realizar pequenos atos de rebeldia contra a sua própria necessidade de ser validado. Use a roupa que você acha demais. Faça a pergunta que teme soar estúpida. Abandone a conversa que te entedia sem dar desculpas esfarrapadas. Isso não é sobre ser um idiota. É sobre ser um soberano. É estabelecer fronteiras intransponíveis ao redor da sua alma. Não podemos discutir confiança sem abordar o animal biológico dentro do qual você habita. Sua mente e seu corpo formam um ciclo de feedback ininterrupto. Você acredita que finge confiança com o pensamento, mas na maioria das vezes é traído pela sua fisiologia.
Pesquisas sobre presença revelam uma verdade fundamental. Seu corpo lidera e sua mente obedece. Quando você está fingindo, você se encolhe. Você cruza as pernas, protege seus órgãos vitais, curva os ombros e tenta reduzir sua silhueta para não ser um alvo. Essa é a postura clássica de submissão. Seu cérebro lê essa configuração física e inunda sua corrente sanguínea com cortisol, o hormônio do estresse. Você está literalmente fabricando sua própria ansiedade por meio da engenharia química corporal. Maquiavel aconselhava os príncipes a manterem as mãos abertas e o olhar firme. Por quê? Porque mãos fechadas ou ocultas sinalizam defesa e segredos. Olhos que desviam constantemente denunciam decepção ou medo. Você precisa hackear esse loop biológico. Ao entrar em um recinto, você não precisa de um discurso motivacional interno. Você precisa apenas ocupar espaço. Fique parado. A pessoa mais confiante em qualquer ambiente costuma ser aquela que menos se movimenta de forma errática. A inquietação, mexer no relógio, balançar a perna, ajeitar o cabelo, é uma válvula de escape para a energia nervosa. A quietude, por outro lado, é a contenção do poder. Observe um predador no topo da cadeia alimentar. Um tigre não fica batendo o pé ou olhando nervosamente para os lados. Ele é a quietude absoluta até o momento do bote. Quando você força seu corpo à imobilidade, envia um sinal direto ao seu cérebro primitivo. Estamos seguros. Estamos no comando. Somos o ápice aqui. É assim que você para de fingir. Você não tenta pensar pensamentos confiantes. Você coloca seu corpo em um estado de comando e seus pensamentos se alinham à biologia. O farsante tenta usar a mente para controlar o corpo e fracassa miseravelmente. O mestre usa o corpo para domar a mente. A respiração é o controle remoto do seu sistema nervoso. No momento em que sentir o impulso de fingir, de rir nervosamente para agradar, ou de falar rápido para não perder a atenção, inspire profundamente pelo nariz e desacelere tudo. Os impostores têm pressa porque sentem que estão roubando o tempo alheio. Eles falam em disparada porque temem que as pessoas parem de ouvir. A confiança real fala pausadamente porque assume que o que está dizendo vale a pena ser ouvido. Ela assume que, se você me interromper, a perda é sua, não minha. Essa virtude física cria uma blindagem contra a opinião alheia. Quando você está ancorado em sua própria carne, os julgamentos do mundo ricocheteiam. Você deixa de ser uma folha ao vento para se tornar uma rocha no leito do rio. Entramos agora no paradoxo mais profundo da psicologia sombria. Dizem-nos que para ser forte devemos ocultar nossas fraquezas e sermos à prova de balas. No entanto, a prática do estoicismo e as pesquisas modernas sobre autenticidade revelaram uma lei contra-intuitiva. Esconder sua falha gera vergonha e isolamento. Expor sua falha gera confiança e poder. O indivíduo que encena confiança vive aterrorizado com a ideia de que você veja sua cicatriz. Ele gasta toda a sua reserva de energia ocultando que não tem o conhecimento necessário ou que está ansioso. A pessoa real transforma a falha em munição. Se você não sabe a resposta, olhe nos olhos do interlocutor e diga: "Eu não sei." O farsante acha que isso é suicídio social. O mestre sabe que isso é uma demonstração de força bruta. Ao admitir que ignora algo, você prova que não teme a verdade. Prova que seu ego não é uma taça de cristal que se quebra com um toque. E quando você der uma resposta mais tarde, as pessoas acreditarão em você sem hesitar, porque você estabeleceu que é um portador da realidade, não um animador de auditório. Isso é vulnerabilidade estratégica. Não se trata de chorar em público ou despejar seus traumas em estranhos. Trata-se de assumir sua realidade de forma tão completa que ninguém possa usá-la como arma contra você. Lembre-se da técnica usada por grandes oradores ou competidores.
Eles expõem seus próprios defeitos antes que o oponente o faça. Se eu sou o primeiro a dizer, eu sou inexperiente, sou impaciente e cometi este erro, eu desarmo qualquer ataque. Eu fico nu perante a verdade e, ao fazer isso, torno-me invencível. O farsante está sempre protegendo um segredo sujo. A pessoa real não tem nada a esconder. Quando você não tem segredos, não tem o que temer. E quando você não tem medo, torna-se uma figura aterradora para aqueles que dependem do medo para controlar os outros. Maquiavel sabia que um príncipe transparente sobre sua natureza implacável é mais respeitado do que um que finge ser um santo. Enquanto conspira nas trevas, o hipócrita é desprezado. O pecador honesto é respeitado. Seja o pecador honesto. Admita sua ambição, sua ignorância, seus desejos. Sim, eu quero aquela promoção. Sim, estou furioso com isso. Não, eu não quero ir à sua festa. A verdade corta o ruído social como uma navalha. Ela choca. As pessoas estão tão habituadas às mentiras polidas da sociedade que a verdade crua soa como um ato de violência. Mas é a violência do cirurgião. Ela corta para curar. Ao ser real, você concede permissão para que todos ao seu redor também deixem suas máscaras caírem. Você se torna um líder não pelo cargo, mas pela energia de libertação que emana. A confiança não é uma conversa com o mundo exterior. É um diálogo interno. O farsante está constantemente se perguntando: eles gostam de mim? Eles me acham brilhante? Seu monólogo interno é uma pesquisa de opinião desesperada por votos. O indivíduo real possui um monólogo diferente. Ele fala consigo mesmo como um monarca fala com seu conselheiro. Isso é verdade? Isso é útil? Eu respeito a mim mesmo neste momento? Essa mudança é sutil, mas tem poder nuclear. Em uma situação de alta pressão, uma entrevista, um encontro, um confronto, o farsante está obcecado pelo resultado. Ele precisa do emprego, precisa do sim, precisa da vitória. Sua necessidade o torna frágil, ansioso e bajulador. O indivíduo real está obcecado com sua conduta. Ele sabe que não controla o desfecho, mas controla a sua ação. Ele diz a si mesmo: eu direi a minha verdade, manterei minha postura, não pedirei desculpas por existir. Se me contratarem, ótimo. Se não, eu permaneço íntegro. Esse desapego do resultado é a jogada de poder definitiva. Em qualquer negociação, quem está disposto a se levantar e ir embora possui a maior alavancagem. Na vida, quem está disposto a ser rejeitado possui a maior confiança. Você deve praticar o exercício do "e daí?" E se eu gaguejar? E daí? E se eles rirem? E daí? E se eu perder tudo? E daí? Eu encontrarei outro caminho. Eu sobreviverei. O farsante vê essas possibilidades como fatais. O jogador real sabe que elas são apenas mais uma terça-feira. Quando você para de tratar a rejeição social como uma sentença de morte, você se torna perigoso. Você se torna livre. Carl Jung introduziu o conceito da sombra. A sombra é a parte de você que a civilização disse ser má. Sua agressividade, seu egoísmo, sua busca por poder, sua inveja. O farsante gasta a vida tentando enterrar sua sombra. Ele finge ser o cara legal, finge que não quer poder, finge que nunca sente raiva. Mas a sombra não some. Ela vai para o porão da mente e começa a levantar pesos. Ela se torna um monstro descontrolado. O indivíduo real não esconde a sombra, ele a integra. Ele reconhece que tem dentes, que tem a capacidade para a escuridão e que quer vencer. Como se diz no meio da psicologia profunda, um homem inofensivo não é um homem bom. Um homem bom é um homem muito perigoso que mantém sua força sob controle voluntário. Quando você integra sua sombra, para de ser bonzinho e começa a ser bondoso. Ser bonzinho é uma farsa alimentada pelo medo. Ser bondoso é uma escolha de quem tem o poder de ferir,
mas decide não fazê-lo. Há uma diferença sísmica na energia de um homem fraco e de um homem integrado. O homem integrado caminha com a sensação de ter uma arma carregada no coldre, mas mantida travada. As pessoas respeitam o potencial de agressão. Traga sua sombra com você para o recinto. Não a deixe no carro. Traga seu eu completo, perigoso e complexo. Isso lhe confere uma confiança que o farsante jamais alcançará. Dissecamos o farsante. Executamos o ator. O que restou? Restou o soberano. O soberano não é um tirano. Ele não precisa diminuir os outros para se sentir grande. Ele não precisa gritar para ser ouvido. Ele é simplesmente real. Ele está confortável no silêncio, em paz com a divergência e aceita suas próprias imperfeições. Ele sabe que não é perfeito, mas sabe que não é uma fraude. Ele é uma obra em construção e não tem vergonha do canteiro de obras. Esta é a transição da validação externa para a da autoridade interna. Você para de perguntar ao mundo: eu estou bem assim? E começa a declarar ao mundo: é isto o que eu sou. E o paradoxo, esse belo e sombrio paradoxo, é que no momento em que você desiste de fazer com que as pessoas gostem de você, elas começarão a se sentir atraídas por você. Por quê? Porque elas estão morrendo de fome por realidade. Elas estão se afogando em um oceano de simulacros e pessoas aterrorizadas. Elas estão cercadas por máscaras. E então você aparece, sem máscara, sem necessidade de impressionar, apenas presente, sólido, respirando, falando a verdade mesmo quando ela é amarga. Você se torna um farol na neblina. Essa transformação não ocorre do dia para a noite. O ator tentará retornar. Os velhos hábitos de agradar e de se esconder tentarão se infiltrar quando você estiver cansado ou sob pressão. Mas agora, você os enxerga. Agora você sabe que eles são mecanismos covardes para te manter pequeno. Mate-os. Toda vez que sentir o impulso de concordar por medo, mate-o. Fale sua dissidência. Toda vez que quiser rir de algo que não tem graça, mate-o. Fique em silêncio. No início será aterrorizante. Você se sentirá exposto, nu. Ótimo. Essa sensação de exposição é o frio do nascimento. Você está nascendo de novo, não como uma criança dependente, mas como um soberano. O mundo pertence aos que são reais. Os farsantes herdam apenas a própria ansiedade. Você tem uma escolha hoje. Pode fechar este vídeo e voltar para o seu figurino, para a performance exaustiva de ser o que eles esperam. Ou pode dar um passo para o ar gelado e cristalino da realidade. Pode aceitar que alguns não gostarão de você, que você errará e que você é perigoso. E nessa aceitação, você encontrará a única coisa que perseguiu a vida inteira: você mesmo. E ele é muito mais poderoso do que você jamais ousou imaginar. Se você chegou até este ponto, você já não faz mais parte da massa. A maioria das pessoas tem a atenção fragmentada e a coragem de uma sombra, fugindo de qualquer verdade que exija o esforço de olhar para dentro. Você, ao contrário, escolheu permanecer no desconforto da desconstrução enquanto todos os outros já buscaram o próximo entretenimento vazio. Isso valida sua busca. Você não é apenas mais um espectador passivo. Você é alguém que despertou para a farsa e decidiu que o figurino já não serve mais. Agora, eu te convido a um pequeno ato de rebeldia consciente. Ao clicar no botão de gostei, o botão de hype aparecerá para você. Eu quero que você o aperte. Não faça isso por métricas banais ou para ajudar o canal. Faça isso como um sinal silencioso e simbólico de que você reconhece o teatro social e decidiu, neste exato momento, sair do palco. É um ato de consciência, um código entre nós de que a realidade venceu a encenação. Aproveite e inscreva-se, porque o mundo vai tentar te puxar de volta para o papel de figurante todos os dias, e você vai precisar de lembretes constantes da sua própria soberania. No campo dos comentários,
Deixe sua marca e mostre que você cruzou a linha. Escreva apenas: a máscara caiu. Para aqueles que sentem que a teoria já não basta e que o poder exige um compromisso muito mais profundo, o botão de membro é o seu portal de entrada. Tornar-se um membro não é um convite para quem busca curiosidades, mas um desafio para quem aceita o compromisso de reconstruir a própria psique sobre bases de aço. E se você acredita que já suportou o suficiente por hoje, eu te desafio a dar o próximo passo. O vídeo que deixarei no final vai testar os limites do que você considera aceitável sobre a natureza humana. Clique apenas se você tiver a audácia de ver o que vem a seguir, pois o caminho para o poder não tem volta. Lembre-se sempre que a maior tragédia humana não é ser odiado pelo que você é, mas passar a vida sendo aplaudido por um personagem que você nunca foi.